Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai bater um papo, vai conversar um pouco sobre ansiedade e... Eu não posso falar essa palavrinha aqui no YouTube, mas vocês já viram aí no título do vídeo, né? O YouTube tem algumas diretrizes, então tem algumas palavras que não podem ser ditas, mas vocês entenderam que eu vou falar sobre... né? Esse vídeo foi solicitado lá no Instagram, então vamos conversar um pouco. Eu fui no psiquiatra e tive esse diagnóstico. Então bora lá começar mais um vídeo no canal. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, ativa o sininho da notificação, deixa um comentário aqui abaixo pra mim, pode ser um emoji, um ponto, só deixa o comentário e bora lá. Estamos no mês de setembro, onde nós temos a prevenção contra aquela palavrinha que começa com sui e termina com cídio, sabe? Por isso que eu estou aqui de blusa amarela e vamos bater um papinho sobre isso. Bom, gente, eu tenho diagnóstico de ansiedade e aquela palavrinha lá que eu comentei no início do vídeo. Já tem 8 anos. E aí eu vou contar pra vocês aqui brevemente um relato de como foi que eu descobri. Bom, há 8 anos atrás, eu fui no mercado. Só que eu moro numa cidade muito pequena do interior, tá? Então minha irmã me chamou, na verdade, pra ir no mercado, era num sábado. Aqui na minha cidade, no sábado é o dia que tem mais movimento. E eu tinha acabado de lavar o meu cabelo, eu era alisada e eu tava com uma toalha na cabeça. Eu falei, vou de toalha mesmo. Os miliantes entraram, eles vinham pra cima de mim, tá? E ameaçando. Eu acredito que eles pensaram que eu era dona, não sei, porque eu tava de toalha na cabeça, né? E eles me pediam a chave do cofre. Muito ruim, gente, foi muito ruim eles apontando pra mim. Eu disse que eu não era dona por diversas vezes. Foi um dia, assim, muito ruim pra mim. Eu tinha sofrido um outro assalto, só que mais tranquilo, sabe? E esse outro eles apontavam até eu dizer que não era dona, e enfim, deitei no chão. E eles disseram que a gente não fizesse nada, que nada de mal iria nos acontecer. Mas enfim, tava com a minha irmã. Quando eu cheguei em casa, assim, foi tranquilo. Tava um pouco assim, abalada, mas tranquilo. Dias depois eu comecei a ter crises de choro, né? E aí eu fui pro médico, ele me mandou pro psicólogo. E eu comecei a contar, só que eu não tive uma boa experiência com a psicóloga. Eu tentei ainda 2, 3 consultas, só que realmente não dava. Depois eu fui fazer com posteriores psicólogas. Mas o que aconteceu no meu caso? Aí foi um estresse pós-traumático. Então se você sofre um trauma hoje em dia, seja qual for, seja alguma coisa que te aconteceu, procure ajuda, seja conversar com alguém, seja sair para dar uma caminhada. E se você vê que esses sintomas não estão passando, procure a ajuda de um profissional, tá? Porque senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Você vai ficar guardando ali aquele trauma, aquela coisa que te aconteceu. E infelizmente isso pode ter um agravante grande. Foi o que aconteceu comigo. Uns tempos depois desse assalto, começaram a ter ondas de assaltos aqui na minha cidade. Eles estavam entrando em casas, roubando as pessoas e roubaram o homem que morava na minha frente. Eu, como uma ansiosa ali, o que eu pensei? Pronto, agora eles vão vir roubar minha casa. E fiquei, eu não conseguia dormir. Poucos dias depois, eu tinha um namorado na época que morava em outro estado. Eu fui pra casa dele, passei lá fim de semana e tudo. Foi que aconteceu as piores crises, né? Eu já vinha um pouco mal, mas ainda não tinha diagnóstico, não tomava medicação, nada disso. Então lá foi que eu descobri o meu diagnóstico. Precisei passar por várias etapas para poder ter o diagnóstico. Eu fui em psicólogos, eu fui em uma outra psiquiatra, eu fui em outra psiquiatra e aí sim eu tive o diagnóstico de ansiedade e uma leve e termina com são, vocês sabem, né? E aí foi quando eu descobri uma das piores coisas da minha vida. Eu lembro de perguntar lá no consultório, a ansiedade mata? Eu tô falando mais da ansiedade, gente, porque a outra palavra pode banir o meu vídeo, tá? Mas é tudo interligado. Eu lembro de perguntar isso pra médica. A ansiedade, ela, né? Aí ela disse, olha, eu não conheço ninguém que tenha perdido ali sua vida por conta de ansiedade. Porém, ela maltrata muito. Aí ela foi dizer o que poderia acontecer, o que não poderia acontecer. Eu fui falar dos meus sintomas. E aí ela foi me falando, eu lembro que ela passou o citalopram pra mim, foi o primeiro antidepressivo que eu tomei. Eu lembro que tive a síndrome das pernas inquietas com ele, tive assim um efeito reverso, tal, que pode acontecer. No caso, vocês vão testando as medicações com o que o psiquiatra for passando. E um que eu tive uma boa melhora foi o oxalato de citalopram, porém eu engordei 13 quilos.
Fiquei muito bem ali mentalmente falando, psicologicamente falando, controlada. Realmente eu tive ali uma boa melhora, porém engordei 13 quilos. Eu saí, acho que de 50 quilos, que eu tinha o sonho de chegar a 50 quilos, porque eu queria muito doar sangue na época. Isso é coisa de 8 anos atrás, tá, gente? Se vocês forem procurar aí nos meus vídeos, Vaninha Ansiedade, vocês vão encontrar relatos atuais. Inclusive, eu tava vendo, gente, o vídeo de 8 anos atrás, eu cacheada, cabelinho curto, e falando ali um desabafo, né, que eu já tinha canal. E, gente, como eu estava ansiosa naquele vídeo. Ali eu tava no início mesmo do tratamento. E depois, se vocês forem pesquisar, tem outros vídeos falando experiências com remédios, se eu me dei bem com o remédio, se eu não me dei, as trocas que eu tive que fazer. Eu criei até uma playlist. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a playlist para vocês verem esses vídeos. Que eu sofri muito, gente. Eu sofri demais. Pode ser uma palavra boba para você, ansiedade, mas o tanto de mal-estar, sabe? O tanto de coisa ruim que vem com esse nome, gente, não tá pra brincadeira. Uma pessoa de poucos amigos. Eu gostava de fazer relatos aqui no YouTube, até porque eu sei que tem muitas outras pessoas que, assim como eu, tem um círculo de amizade muito fechado, tem poucos amigos. Às vezes procura também esse tipo de conteúdo na internet, porque tá sentindo alguma coisa, porque quer ali conversar sobre, quer saber um pouco mais. Então eu fazia muitos desabafos na internet. As pessoas aproveitam assim, esse anonimato da internet pra, ó, julgar, né? Infelizmente, as pessoas que têm esse tipo de doença, elas são, além de sofrer ali com os mal-estares, né? Você é muito julgado. Não é como você ser cardíaco, não é como você ser hipertenso. É um tipo de doença que ninguém vê, né? No caso, se você tiver ali tendo um ataque do coração, a pessoa vai ver, vai ter, né, algumas coisas, a pessoa vai te ajudar. Já quando se trata ali da mente, muita gente acha que é frescura, é algo que só você vê. Pode até ter algum sintoma, mas mentalmente falando, só você sabe o que você tá vendo. As pessoas, se não estão vendo nada, elas acabam julgando. Então, nós que temos esses tipos de transtornos psiquiátricos, transtornos psicológicos, somos muito, além de ter toda a questão de passar mal ali, de ter a doença, nós temos o julgamento das pessoas, né? Em pleno 2024, ainda não tem, assim, um temor, porque tem um temor, sabe, das coisas, porque a gente não tá livre de nada, sabe? Temos que ter muita fé em Deus, porque, infelizmente, a gente não tá livre de nada. Não julgue, sabe? Não julgue. Porque o seu julgamento para uma pessoa que tem algum transtorno psicológico, algum transtorno psiquiátrico, pode fazer com que ela faça coisas, gente, terríveis. É por isso que nós temos a campanha do Setembro Amarelo, que é para prevenção daquela palavra que começa com SUI e termina com CIDIO. Você que tá me assistindo, se você sofre de alguma coisinha, se você sente que você tem alguma coisinha ali, te deixa mais triste, lembrando que tristeza é diferente, aquela palavrinha lá que começa com D, tem no meio pre e termina com são, elas são diferentes. Nós não estamos livres de ter tristezas no nosso dia a dia. Às vezes a gente já levanta ali um pouco mais cabisbaixo, acontece alguma coisa no seu dia que você fica mais triste. Só que isso são tristezas temporárias. Ela vai passar ali no mesmo dia, às vezes você já tá bem, você já se reergue e fica tudo bem. Já aquela doença que tem aquela palavrinha lá, ela é constante, tá? Então você pode perder o prazer de fazer atividades simples que você fazia no seu dia a dia. Ir trabalhar, estudar, você pode ter distúrbios ali na questão da alimentação. Você pode ou comer demais, ou não comer, ou dormir muito, ou não dormir, querer ficar só presente no seu quarto. Você pode querer parar de tomar banho, escovar os dentes. Então, gente, se você tá passando por isso, não tenha vergonha. Não é momento pra gente ter vergonha em pleno 2024, onde as pessoas têm que ter as cabeças, mas um pouco mais abertas e pedir ajuda. Não tema, sabe? Não tema, não pense nos julgamentos, pense na sua vida, porque você é importante. Eu fico assim um pouco emocionada, porque eu passo por isso, eu já passei. Hoje eu sou uma pessoa, graças a Deus, muito diferente, muito mais calma. Eu sou uma pessoa muito bem, muito bem comigo mesma. Eu já tive muitos momentos ruins, mas Deus me sustentou, me reergueu e eu tô aqui na luta. E eu espero que você também
fique nessa luta e que você tenha a vitória, como todos nós merecemos ter a nossa vitória, né? Eu trouxe um papelzinho aqui, que o meu esposo é professor e ele é muito motivador, sabe? E ele me deu esse cartãozinho que ele entregou para os alunos dele, que tá escrito: você vale mais que... Vinha um chocolate aqui, Ouro Branco, que eu comi, porque é o meu chocolate favorito. E o Ouro Branco: você vale mais que o Ouro Branco. Setembro Amarelo, você é importante. Professor Wairan Barros, que é o meu esposo, me deu esse cartão. E eu não posso te dar um cartão agora, eu não posso te dar um abraço agora. Porque... aliás, eu posso te dar um abraço. Deixa eu te dar um abraço. Eu te dei um abraço, então se sinta abraçado. E, mais uma vez, se você tá passando por alguma coisa desse tipo, procure ajuda. Não se esconda, não se isole, se solte, se abra, converse com alguém. Faça como eu fiz. Quando eu comecei a sentir os meus sintomas, gente, eu corri, eu procurei ajuda. Graças a Deus eu tenho uma família que me apoia muito. Eu descobri ali na época, minha família me apoiou demais. E até hoje. Então, eu acho que isso foi o pilar, sabe? Foi muito importante pra mim, apoio. Eu sei que nem todas as famílias apoiam, e o que é muito errado. E muitas das vezes você não tem força. Mas se você tiver uma família que te apoia, com certeza ela vai te puxar pelo braço e vai dizer: levanta e vamos procurar ajuda. Eu fiquei aí em tratamento, depois que eu relatei pro meu psiquiatra da época que eu tinha aumentado 13 quilos, ele falou: então vamos mudar a medicação, vamos tomar o fluoxetina, que é um antidepressivo também, muito bom, e que ele dá ali uma inibida no apetite, tá? Realmente, eu acho que eu cheguei a 63 quilos nessa época, então de cara eu já perdi 5 quilos. Eu fiquei com 58 quilos, que é o meu peso, né? E aí, quando eu engravidei, eu estava realmente com esses 58 quilos. Eu tenho 61 quilos. Quero ainda dar uma perdida, mas eu estou satisfeita. Pra mim tá tranquilo. Com o fluoxetina eu fiquei tomando. Aconteceram crises, tá, gente? Durante todo esse tempo. Só que eu acho que a minha saúde mental, ela melhorou muito. Tipo, muito mesmo depois que eu conheci o meu esposo. 5 anos eu tenho de relacionamento. Esses 5 anos eu acho que minha saúde mental melhorou demais. Eu lembro que na época eu fazia atividade física, assim, bem regular mesmo. Ali no início, né, quando eu comecei a sentir a melhora, quando a gente tá ali muito apaixonado, você exala, né? Por isso que diz, parece que viu o passarinho verde. Você vive feliz, nada te abala, né? Quando você tá apaixonado. E hoje em dia, no caso, eu amo. É diferente, é uma coisa mais madura, sabe? Ali no início eu comecei a sentir essa diferença. E aí foi quando eu quis fazer o quê? Parar as medicações. É uma coisa que eu não indico. Eu tentei fazer esse desmame sozinha em casa, tipo... Eu ia diminuindo gradativamente. Tomava remédio em gotas. Então, se, sei lá, eu tivesse que tomar 10, na outra semana eu tomava só 8, 6... 4, e fui diminuindo. Fiquei 7 meses, né, sem a medicação, fiquei muito bem, não sei o quê. Só que depois voltaram as crises novamente. E parece que quando elas voltam, tipo, muito piores. Ou eu não sei se é porque elas realmente voltam muito piores, ou porque de fato você não estava acostumado mais a ter aquelas crises. Apesar que quem tem a crise sabe muito bem ali, ó, quando os sintomas estão chegando. Parece que é um negócio assim, você já sente. Pelo menos eu já sei, né? É muito ruim, infelizmente, porque você já sabe que tá chegando, né? Então eu vi que eu não tava bem durante esses 7 meses e fiz o quê? Psiquiatra. Tem vídeo aqui no canal. Realmente muito ansiosa na época que eu ia viajar. Aí eu até fiquei em dúvida. Aí eu em crise, será que eu vou viajar? Perguntei pro psiquiatra se eu vou ou não. Aí ele você vai ter crises lá. Aconteceu. Mas eu fui, pra vocês verem. Então, assim, não tenham medo, não desistam das coisas de vocês se vocês estão em crise. Não desistam, tenham força, tenham coragem e vão. A viagem, que eu acho que foi de 6 dias, na primeira noite, eu tive uma crise. Eu lembro, gente, que um agravante, assim, pra eu ter crises era... Além dos sintomas, além de tudo que pode acontecer ali, eu lembro que era cansaço. Então, como viajei, acho que mais de 6 horas, eu tava muito cansada. Até chegar, no caso que foi lá em Porto de Galinhas,
Fiquei muito cansada. E uma das coisas que, se até hoje é assim, se eu tiver fome, minha glicemia baixa, se eu tô com fome, me dá crise. É por isso que quando eu vou viajar, quando eu vou sair, quando eu vou passar o dia fora, uma coisa que sempre você vai encontrar ali comigo é uma fruta, uma bolacha, qualquer coisa eu sempre levo, gente. Minha glicemia baixa, eu tenho crise. Sinto dores fortes, eu tenho crise. Vou sair assim de casa, eu levo um dipirona, eu levo uma medicação, porque se eu sentir alguma dor, pode desencadear uma crise. Então a gente também tem que se ajudar. Vamos usar um pouco da inteligência que Deus nos deu e vamos nos ajudar. Se eu sei que um agravante para minha crise pode ser fome, pode ser dor, eu vou me precaver disso. E isso foi um dos motivos por eu não optar pelo parto normal. Na época eu tinha muito medo, aí junta todos os hormônios ali da gravidez, junta a gravidez em si, junta a ansiedade, junta ser mãe de primeira viagem, junta tanta coisa. Conversei com meu esposo, conversei com a minha mãe, que são assim, abaixo de Deus, as duas pessoas que eu sempre converso, quando eu tenho ali algum plano, enfim. E falei pra eles que queria optar pelo parto ou cesárea. Foi isso que eu fiz. Corri numa maternidade, paguei pra não sentir dor e não desencadear uma crise. Toda insegurança ali, né, gente? Era meu filho que ia nascer. E graças a Deus deu tudo certo. Eu paguei pra ter conforto e tranquilidade e graças a Deus eu tive. Do mesmo jeito é hoje em dia, gente. Então eu sou uma pessoa que não... Se eu percebo ali que eu tô com fome, eu já como um lanche. Se eu percebo que eu tô sentindo alguma dor, alguma coisa, eu já corro e procuro tomar alguma medicação. Aninha, você ainda tem crises hoje em dia? Que é o que vocês me perguntam muito, né? Então, depois desse episódio que eu fui viajar com a minha mãe, nesse caso de Porto de Galinhas, eu viajei com a minha mãe. Tive essa crise aí no primeiro dia, depois a viagem, ó, foi super tranquila, não tive mais nada, não tive medo. Então não tenho medo também, eu tenho medo de ter crise lá. Não, vão. Se acontecer, Deus vai estar ali pra te ajudar em primeiro lugar e depois outras pessoas também que podem te ajudar, te levar pra algum hospital, alguma coisa do tipo. Não deixem de viver, não deixem de fazer as coisas por medo de ter crise. Já aconteceu algumas situações, porque além da ansiedade, daquela outra palavrinha lá, que termina com são, eu tenho a síndrome do pânico, ou transtorno de pânico, como você queira chamar. Ele é dentro ali do grupo da ansiedade, tá, gente? Porém, eu tenho o diagnóstico dos 3. E é uma doença que, gente, se vocês me perguntarem qual é pior, se é a síndrome do pânico ou se é a ansiedade, eu não sei dizer. As duas são muito ruins. E até hoje, eu tenho gatilhos de crises. Por exemplo, em setembro do ano passado, que tá fazendo um ano agora, eu fui fazer cílios, colocar cílios. Sábado pela manhã eu tinha tomado café bem, porque eu sempre tomo café bem, principalmente quando eu vou sair de casa, né? Como eu já falei pra vocês, eu não gosto de ter fome, eu não posso ter fome, porque senão é um agravante pra eu ter crise. Só que a moça fazia um trabalho muito bom, só que ela conversava muito, e eu conversava também, e a gente foi conversando e bateu o quê? Uma crise. O que foi muito ruim. Eu acho que ali a minha glicemia caiu. Eu lembro de ter saído de lá meio-dia. Nós começamos às 8, tá? Eu saí mais tarde porque tivemos que parar, claro, pra ela poder me ajudar. Inclusive, gente, ela foi um anjo. Um anjo. Eu não sei se ela tá vendo esse vídeo agora, mas você me ajudou muito. Falei, você tem alguma fruta? Porque eu gosto muito de fruta. E era um sábado, e era uma manhã quente, então eu lembro que ela veio com pedaços de melancia picadinho, bem geladinho, eu comi. Eu tomei água. E uma coisa muito legal que eu me emociono foi que ela perguntou assim, você quer um abraço? E eu falei sim. E ela me deu um abraço super confortável, sabe, na hora. Um abraço macio, você sentia carinho ali. E isso é muito importante, gente, pra quem tem essas coisas. Graças a Deus, gente, depois de eu me alimentar, de eu tomar água, da gente conversar, ela me dá esse abraço. Terminei os meus cílios, saí de lá linda e maravilhosa, foi muito bom. Mas eu lembro de ter tido isso. Eu tive uma crise de ansiedade, por pânico de estar ali com os olhos fechados o tempo todo. Faz cílios, sabe? E você tem que ficar o tempo todo com o olho fechado. E se você abrir um pouquinho assim, pode pingar a cola no seu olho. Foi o que aconteceu. E ardeu muito, muito mesmo. Então eu senti assim um pouco de dor no olho, junto com um pouco de pânico por estar ali com o olho fechado o tempo todo.
porque você realmente não sabe o que está acontecendo. Você fica o tempo todo com o olho fechado. Mas ela foi muito legal, ela me ajudou muito e pra vocês terem uma ideia, depois eu fui fazendo, eu fiz até dezembro os cílios. Eu fiz de setembro a dezembro e depois eu não tive mais nada. Segunda sessão, fiquei com muito medo de ter crise. Tive um pouquinho dos sintomas, mas eu própria me controlei. Então sim, chegou essa mentalidade pra mim. Vamos se controlar, tá tudo bem, você tá bem, você está seguro, você está em um ambiente tranquilo, que ali no caso eu tava deitadinha numa maca. Então eu tive ali aquele gatilho, opa, será que eu vou ter? E eu lembro que eu tava rezando o Santo Terço mentalmente. Eu não tava conversando com ela, até dei alguns cochilos depois do terço, mas eu mesma me controlei. Então, se você tá passando por isso, esse é um macete pra você. Outros macetinhos que eu vou comentar com vocês, mas um deles é você se autocontrolar. Muita gente fala isso quando você tá ali numa crise forte. Ah, se controla aí, controla os teus pensamentos, tem nervo. A gente sabe que não é assim. Principalmente se você estiver ali com algo muito forte, com um fator externo também, né? Alguma coisa que aconteceu com você, isso pode acontecer. Mas eu sei que a gente deve se controlar, mas eu já tentei muito, assim, crises fortes e não consegui. Tempo, com calma, a gente consegue, mas ali na hora, não. Então não chegue a falar isso pra uma pessoa que esteja com crise. Ai, te controla, não sei o quê. Até o jeito de você falar tem que ser diferente. Porque você não falar assim, calma, eu tô aqui. Você quer fazer alguma coisa, você quer conversar, você quer um abraço, você quer sair pra olhar o céu, contar as estrelas, sabe? Isso pode te ajudar muito. Então, se você tem aí do lado e a pessoa tá com uma crise de ansiedade, saiba ajudá-la, porque nem precisa ir no hospital. Às vezes só com uma conversa, com um abraço, pode ajudar uma pessoa. O macete, assim, que os psiquiatras sempre falam, é você sair assim na sua rua, né, dar uma olhadinha assim pela sua janela e de repente contar quantos carros estão passando, quantas casas amarelas tem. Você pode sair e contar quantas casas amarelas tem. Tem aquela e tem aquela. Tem 3 casas amarelas. Quantas casas azul tem? Aí você vai contando. Tudo isso, gente, é pra poder distrair ali a sua mente. O macete também, aquele da respiração. Não sei se vocês sabem. É aquele que você vai... Então, você vai respirar, você vai dar uma prendida ali e você vai contar 1, 2, 3, 4 e você vai soltar. Aí você vai fazendo isso que você vai subir ali oxigênio pro seu cérebro e vai te acalmar. Esse também é um macete. Eu lembro que esse funcionava muito quando eu tava ali em crise forte. Eu fui parando as medicações, tomava um dia sim, um dia não. E aí, o que aconteceu? Eu descobri que estava grávida. Eu tive que passar por muitos profissionais. Para Natal teve que ser de alto risco. Por quê? Porque eu tenho esses 3 diagnósticos e porque eu tomava medicação tarja preta. Então, já é um agravante. Você precisa ter ali um cuidado especial. Então, eu fazia a cada 15 dias o meu pré-natal no postinho daqui tradicional. E fazia pré-natal na maternidade, que era, por sinal, muito bom. E aí, eu ia no psiquiatra também. Lá eu precisei rever as minhas medicações. O meu psiquiatra, na época, ele falou pra mim que era tranquilo tomar fluoxetina na gravidez. Mas aí, gente, cada caso é um caso. Não tô falando aqui pra vocês tomarem. Até porque pra conseguir comprar essas medicações, vocês vão precisar de receita. Então, conversem com o psiquiatra de vocês. Então, no caso... eu fiquei tomando fluoxetina durante toda a gravidez, porém, tarja preta não, tá? É terminantemente proibido. Falou pra mim que se acontecesse, assim, algum caso de alguma crise muito forte, depois das 28 semanas, se não me engano, ou 22, acho que era 28 semanas, eu poderia tomar ali alguma coisa, se fosse uma crise muito forte, prescrita pelo médico, porque aí o bebê já estava formado, mas antes disso era terminantemente proibido. Graças a Deus eu passei toda a gravidez tomando ali só fluoxetina. Certo dia eu estava grávida, deitada, assistindo e senti ali um desconforto. Conversei com a enfermeira do posto, que era assim uma querida na época, ela era muito, muito, muito capaz. Não é capaz? Aquela pessoa que, tá precisando disso? Faz isso. Ela era muito ágil comigo, sabe? E aí ela foi me acalmando, me acalmando. Na época eu tomava um floral
né? Tomava também chazinho de camomila. Tentava ali aquelas coisas mais naturais. Graças a Deus consegui passar pela gravidez. No hospital tava tudo bem. Quando eu cheguei em casa, eu não conseguia dormir. Eu pensava que o bebê poderia precisar de mim e eu estaria dormindo. Olha a cabeça da gente, de o que ela é capaz de pensar. Mas eu pensava isso. Não vou dormir. Meu esposo cansado, porque ele cuidava de mim e do bebê. Eu tive uma rede de apoio muito boa. Minha mãe, minha sogra também me ajudou em algumas situações. Principalmente minha mãe e minhas irmãs. Eu tinha uma rede de apoio muito boa. À noite e tudo mais, quem ficava comigo era o meu esposo. Então ele cuidava de mim. Quem tem partos, principalmente cesárea, sabe como que é. Precisa de ajuda para levantar, precisa de ajuda para tomar banho, precisa de ajuda para poder deitar novamente. Então, quem tomava conta de mim e do bebê era o meu esposo. Aí ele ia dormir, super cansado de passar o dia, né? Trabalhando durante o dia e à noite cuidando de mim. E ele ia dormir. Aí eu pensava, quem vai cuidar do Otto? Ele vai chorar e eu não vou ouvir? Então eu ficava acordada, assim, olhando. E o Otto dormindo, meu esposo dormindo e eu lá. Quando passaram-se 3 dias sem dormir, eu tive o quê? Uma crise de ansiedade. Uma crise nos nervos. Foi muito ruim. Liguei pro meu obstetra, que fez o meu parto. E ele já sabia de todo o meu histórico e comentei se eu poderia tomar os meus remédios. Ele falou que sim, que eu poderia tomar. Eu perguntei em relação ao leite, se não iria secar. Ele falou, quantas gotas você toma? Eu falei. Aí ele falou, então pode tomar tantas gotas. Eu tomei, gente... Aí eu dormi feito um anjo até hoje, graças a Deus. Mas pra vocês terem uma ideia, o que a nossa mente é capaz de pensar. Eu pensava isso, e aí a partir desse dia eu comecei a tomar a medicação. Mas eu tomei, gente, por pouco tempo. Depois isso já foi saindo da minha cabeça, o Otto não podia fazer assim, que eu tava do lado assim também. Ou seja, ele não podia dormir, que eu tava dormindo também. E o Otto super tranquilo, graças a Deus, durante toda a gravidez. Ele dormia muito. A gente que tinha que acordar ele pra poder tomar... ali o leitinho dele, né, que a gente sabe que tem que dar ali o leite a cada 3 horas, e eu dava fórmula, e dava peito também, graças a Deus. Então, até hoje eu posso dizer que o Otto é muito tranquilo, graças a Deus, e que tudo foi seguindo muito bem. Então eu tive ali uma boa melhora depois que eu conheci meu esposo, e uma ótima, uma maravilhosa melhora depois que meu filho nasceu. Hoje eu não tomo mais medicação, gente. E isso já tem, o Otto tá com 2 anos e 8 meses. Ele já vai fazer 3 aninhos, graças a Deus. E eu não tomo mais medicação. Ai, Vania, mas você não tem mais crises? Não, graças a Deus. A minha última crise, pra vocês terem uma ideia, foi em janeiro. Nós estamos em setembro. Pra honra e glória do Senhor, gente. Faz muito tempo que eu não sinto isso e não tô com saudade de sentir isso. Não quero voltar a sentir isso. Vani, o que desencadeou a sua crise de ansiedade lá em janeiro? Gente, eu estava de férias com a minha mãe, meu filho, eu tava na praia. E eu liberei um vídeo aqui no canal. Olha o motivo pelo qual eu fui ter uma crise. Eu liberei um vídeo aqui no canal e a minha mãe cochilando lá. Ela colocou o meu vídeo pra ver e começou a cochilar. E ela clicou 2 vezes na tela. Acho que dormindo, bateu em alguma coisa, e minha voz ficou super acelerada. Eu falei, pronto, meu vídeo tá todo errado, eu já liberei no canal, agora o que eu vou fazer? Meu vídeo tá todo errado. Aí comecei, aceleramento no coração, aquele enjoo no estômago, e diarreia, e vômito. Quando eu olhei, eu já tava super passando mal. Até minha mãe olhar o celular dela e ver que só tava acelerado o vídeo minha voz. Fiquei, gente, com um editor que tava me causando, assim, um estressinho, né? Ele tava dando alguns erros e esses erros estavam fazendo com que minha voz ficasse acelerada. Hoje em dia, graças a Deus, isso não acontece mais porque eu mudei de editor. O que eu pensei? Nessa época que tava dando esses pequenos errinhos, poucos minutos, eu pensei, pronto, dessa vez agora o vídeo ficou inteiro assim, tá tudo errado, eu já liberei no canal. Esse é um canal muito simples, é tudo assim caseiro, eu que faço. Por exemplo, agora eu tô aqui no meu quarto gravando no meu celular, é tudo muito simples. Eu gosto de dar o meu melhor, sabe? Postar o melhor aqui pra vocês. Então eu pensei, o vídeo tá todo errado. Aí foi horrível, gente. Pensei de ir pra UPA. Aí eu pensei, eu vou sozinha. Se eu for sozinha, eu vou tomar remédio lá, medicação, né? Que no caso é injeção. E eu vou voltar pra casa como? Se eu for pra UPA, eu vou ter que levar o Otto lá pode pegar doença, pode pegar gripe. Ai, gente, tanta coisa que se passa pela minha cabeça. Resumindo, tomei minha medicação, fiquei sofrendo ali um pouco, mas tomei minha medicação. Fiquei tranquilinha, saímos pra jantar, fomos jantar na beira do mar. Voltamos pra casa e fomos dormir maravilhosamente bem. Primeiro dia da viagem eu passei mal de uma crise de ansiedade. Eu me desesperei nesse dia da viagem, eu queria voltar pra casa.
Aí eu falei, não, vamos ser mais forte. Aí minha mãe me deu um conselho, ela falou, não, vamos dormir essa noite, vamos ver como que você passa. Se você, né, não estiver muito bem amanhã, a gente vai pra casa, porque aqui é tudo bem mais tranquilo, né? E às vezes acontece quando a gente tem crise, principalmente quando a gente tem síndrome do pânico. Quando a gente sai da nossa casa, ou seja, quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente passa mal. Isso já aconteceu, ó, diversas vezes comigo. Hoje em dia, graças a Deus, não acontece mais. Inclusive, já deixaram aqui nos comentários algumas mulheres dizendo, algumas pessoas, eu não vou na minha esquina, eu não faço nada, porque eu não posso sair da minha casa que eu tenho crise. Isso, graças a Deus, olha, hoje em dia não acontece mais. Eu ando por aí, às vezes bate um medinho, mas eu sou mais forte que esse medo, porque a gente tem que ser mais forte que o nosso medo, ter mais coragem que o nosso medo, ser mais ousada que o nosso medo, pra gente poder cantar a vitória lá na frente. E hoje em dia eu não viajo muito não, depois que eu tive filho, meu esposo trabalha fora, então não dá pra ele se ausentar por muito tempo. A gente faz alguns bate e volta, a gente vai, passa o dia lá, às vezes em alguma cidadezinha, e volta no mesmo dia, dorme, no outro dia vai trabalhar tranquilo. E nesses bate e volta, graças a Deus, eu fico ali super tranquila. Tenho o meu esposo, que como eu já falei pra vocês, ele é um pilar, né? Ele é uma base, e ele me apoia super, então eu sei que ali, Deus me livre de acontecer alguma coisa, tem alguém pra cuidar de mim, uma pessoa da minha confiança, que isso também é muito importante. Às vezes ser tratado por um estranho ali pode não ser muito bom, mas por alguém que te passa uma confiança. E graças a Deus meu esposo me passa muito isso. Então, em questão de viagem, a gente não viaja muito não, mas esses bate e volta é o que dá muito certo. Então, gente, eu acho que eu já deixei a minha mensagem principal, que é: se você tá precisando, peça ajuda, procure ajuda. Ele passar medicação, eu sei que é um pouco chato, às vezes a gente fica, vou ter que ficar presa a remédio. Mas isso aqui é algo que vai te deixar bem, sabe? Minha mãe mesma, ela toma diazepam, acho que vai fazer 40 anos. Tem muito tempo que ela toma diazepam, muito tempo mesmo. E ela diz: Deus me livre de eu ficar sem o meu remédio. Porque um dia o médico tava conversando com ela e ela ficou, eu tenho que tomar remédio, não sei o quê. E aí ele falou essa frase: mas que bom que tem o remédio. Esse remédio vai te trazer o quê? Tranquilidade, você vai ficar mais tranquila, vai poder seguir fazendo as suas atividades. E aí ela colocou isso na cabeça. E aí outro dia eu tava reclamando, né? Teve que tomar aquele monte de remédio. Mas ela disse: se não tivesse o remédio, abaixo de Deus é algo que vai te deixar bem. Então, se acontecer com você, dele passar a medicação, tome a medicação, porque vai te deixar bem. E aos poucos você vai fazendo desmame com o médico e vai conseguir se livrar desses remédios. Vani, hoje em dia então você não toma fluoxetina? Não, hoje em dia eu não tomo fluoxetina. Você toma Rivotril? Então, às vezes, principalmente quando eu tenho alguma coisa pra fazer no dia seguinte, eu tomo algumas gotinhas. Então, por exemplo, eu tenho aula da faculdade amanhã cedo. Como a gente fica sempre assim um pouco mais ansiosa, aquela ansiedade que você não vai passar mal, mas às vezes também você não dorme muito bem, você fica pensando. Então eu vou e tomo uma medicação. Quando eu tenho um bate-volta, eu vou e tomo uma medicação pra poder ficar mais tranquilo. Mas isso, poucas gotinhas, só pra dar realmente aquela relaxada. Pra Campina Grande, enfim, quando eu tenho alguma coisa assim importante pra fazer no outro dia. Principalmente, gente, porque eu trabalho de casa. Então eu não tenho assim nada muito importante pra fazer no outro dia. Por exemplo, eu não tenho que estar em uma empresa, eu não tenho que pegar uma condução. Eu moro numa cidade muito grande, que você tem que fazer muitas coisas importantes no outro dia. Realmente pode ser que você fique ali realmente um pouco ansiosa, então pode ser que seja legal você realmente tomar medicação. Mas no meu caso, que eu trabalho de casa, então eu só tomo quando eu preciso realmente sair de casa, fazer alguma atividade assim. É isso, gente, eu acho que eu já consegui deixar aqui a mensagem mais importante. Estamos no Setembro Amarelo, procure ajuda, não tenha medo e não ligue para os julgamentos. Pessoas que te julgam não são as pessoas que você vai pedir ajuda. Você vai pedir ajuda pra alguém que é da sua confiança, alguém que você gosta. Vani, eu não tenho ninguém, eu moro sozinho, não sei o quê. Gente, hoje em dia tem atendimento psicológico, psiquiátrico, gratuitamente, tá, gente? Nem precisa você realmente ali pagar, mas eu quero ter um atendimento melhorzinho. Pode ser que seja legal você realmente pagar uma consulta. Mas o que eu tô falando? Independente que seja pelo SUS, ou se seja pagando, ou pelo seu plano de saúde, procure ajuda, porque é melhor pra você, porque você é importante, você vale muito. Todos nós valemos muito. Então eu quero deixar aqui, um coraçãozinho pra vocês, dar um abraço, um beijo, dizer que você é muito importante, que tem pessoas maravilhosas que gostam de você. Tem Deus também que tá olhando por você e que não te abandona. Graças a Deus, gente, eu tô muito bem e não tomo mais medicação. Glória a Deus. Se precisar voltar a tomar, eu vou voltar a tomar, mas graças a Deus eu tô muito tranquila. Posso dizer que abaixo de Deus, minha família, meu esposo e meu filho me ajudam muito e isso com certeza é muito importante, porque foi ali a minha cura. Espero que vocês tenham gostado, gente.
desse vídeo, desse bate-papo, desse encorajamento que eu tô deixando aqui pra você pedir ajuda se você estiver precisando. Saia pra fazer atividades físicas, porque ajudam muito, gente, liberar o hormônio da felicidade. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês, meus amores. Fiquem com Deus. Deus abençoe grandemente. Tenham-se saudáveis e fiquem bem, porque você é importante.